E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade a um tema que a gente já tinha começado antes, mas que a gente foi obrigado a interromper, né, por conta das apostilas que ainda estavam na gráfica. A gente iniciou, né, com a intenção de que as apostilas de antropologia chegassem, mas aí teve um probleminha, a gente colocou outra matéria. Então depois a gente vai dar uma revisadinha na aula um e agora a gente vai fazer o que seria a aula 2 de antropologia. Para quem não se recorda, antropologia é uma ciência que estuda o homem, né? Então, antropo aí de homem, logia de estudo, e ela não é uma matéria exclusiva da teologia em si, né? A antropologia ela é estudada como uma ciência social, como qualquer uma outra, como sociologia, e dentro desta. Mas a gente vai tentar dar uma olhadinha na antropologia de alguns focos mais religiosos. Não vamos nos aprofundar tanto quando a gente vai falar sobre antropologia, essa doutrina do homem, a gente entra num leque gigantesco de possibilidades, de teorias. Se você já pegou a apostila para ler, você já deve ter olhado que existem muitas variáveis em relação à criação do homem, em relação à evolução, em relação às tonalidades de pele, aos diferentes tipos de comportamento, a criação da mulher. Então, assim, é muito grande, tá bom? Toda religião, toda cultura tem uma história diferente e a gente não tem um espaço aqui, né, para ficar aprofundando em tudo. Então a gente vai pegar alguns pontos que são um pouco mais importantes aqui para nossa reflexão e trabalhar um pouco em cima deles, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela origem. Ah, hoje em dia a gente classifica as pessoas entre evolucionistas ou criacionistas, né? O criacionista é aquele que acredita na ideia da criação, de que Deus criou o mundo e o homem da maneira como ele é, e o evolucionista é aquele que acredita na teoria da evolução das espécies. A ideia da evolução das espécies, ela não é algo que você pode dizer, foi o Charles Darwin que inventou, e ponto, né? Veio e totalmente dele. Mas tinha já alguns filósofos no século VI, se eu não me engano, século VII, alguns nomes que são citados, que já trabalhavam essa ideia. O Charles Darwin ele aperfeiçoou e elaborou algumas teses, né? Como por exemplo da seleção natural, né? E foi adaptando e escrevendo suas obras de maneira que ele é o grande nome que vem à mente quando você pensa na teoria da evolução. A teoria da evolução, ela é muito interessante porque ela tem uma pegada lógica, né? E ela elimina a necessidade de um Deus criador. Talvez por isso ela seja tão fascinante, né? Porque ela supre uma lacuna pro ateísmo. O Deus, os deuses, né? A divindade, desde as culturas mais antigas, eram a explicação para fenômenos naturais. Então, pegando a cultura grega, que é uma cultura que está um pouco mais próxima de nós, se o mar está revolto, os pescadores, né, encontram problemas nas águas, Poseidon. Aí tem o deus das águas, aí tem Ares, o deus da guerra, aí tem Hades no inferno. E aí você tem em todas as culturas deuses que são responsáveis, né, por algumas coisas darem certas ou darem errado. Né? Lá na cultura da Palestina, no Oriente Próximo, região do Levante ali, Israel teve muito contato com os filisteus, com os moabitas, e o pessoal tinha culto a Dagon, culto a Baal, deuses que eram responsáveis pela fertilidade, pela chuva, pela procriação. Então, a divindade, desde cedo, ela sempre foi o fator explicação para fenômenos, para eventos que dão certo ou que dão errado. Então, com o desenrolar do ateísmo, vamos usar essa palavra, você precisa de uma explicação que anule a necessidade de uma divindade. E conforme a ciência ela foi avançando, conforme a tecnologia ela foi melhorando, a gente consegue explicar fenômenos naturais de maneira a excluir
né, a presença de um Deus que faça ou desfaça alguma coisa na natureza, né? E talvez o ponto mais difícil seja a questão da criação, né? Porque se existe uma obra, tem que ter alguém que realizou aquela obra, né? Se existe a pintura, tem que ter o artista. Então, daí vem a teoria do Big Bang, né? Daí vem a teoria da evolução, e essas teorias elas vão se encaixando de maneira que eles podem respirar fundo e falar: conseguimos, matamos Deus, não precisamos mais de Deus para explicar tudo aquilo que existe. Então, se a gente fosse fazer um resumo da teoria da evolução, ou, né, pegando do Big Bang, tudo começou de uma grande explosão, as partículas que formam todas as coisas, né, os átomos foram se organizando, surgiram as estrelas, depois os planetas, a Terra um dia foi uma grande bola de fogo que foi esfriando, depois veio a água, inundou, formou os oceanos, choveu por milhares de anos, e né, os átomos se organizaram em moléculas, as moléculas se organizaram até formar o primeiro ser vivo na água. Esse ser vivo na água se desenvolveu até se formarem os primeiros animais. Esses primeiros animais eles sentiram a necessidade de sair da água, né? A evolução ela trabalha muito em cima de adaptação. Necessidade de sobreviver de uma forma diferente faz com que o seu corpo vá se alterando com o passar dos milhares de anos. E aí os animais foram saindo da água, foram aprendendo e se adaptando, né, com o ar, aprendendo a respirar, e formaram os primeiros animais, e desses animais foram evoluindo até chegar nos homens. Então, assim, né, tô resumindo aqui livros e livros de uma maneira muito, muito grossa, a grosso modo. Então, a gente diz que a teoria da evolução é fundamentada por Charles Darwin através da teoria da seleção natural, século XIX foi o período aí em que ele atuou, e afirma a mudança das espécies com base na adaptação. Né? Então, o ser humano evoluiu do macaco, por exemplo. Por que o macaco era como é e se tornou o homem que eu sou hoje? Ele tinha pelo. Mas ele aprendeu a usar peles de animais, ele aprendeu a viver nas cavernas, o pelo deixou de ser necessário, o pelo caiu. Ele aprendeu a andar sentado, então a cauda, né, deixou de ser necessária. Muitas coisas foram mudando no comportamento do macaco que fizeram com que ele, por exemplo, fosse se tornando mais ereto, né? Uma hora subia em árvore, outra hora não subia mais, e o corpo foi se adaptando com o passar dos milhares de anos até chegar no homem que você tem hoje, tá bom? Então, são esses 3 pontos, né, principais que eu deixei aqui em relação à origem do homem com a teoria da evolução. Tá? Aí a apostila vai tratar de algumas teorias que eu não vou citar todas para a gente economizar um pouquinho de tempo, mas eu coloquei uma delas que é a filosofia universica, que ela tenta juntar o criacionismo com o evolucionismo, né? É algo que a gente vai citar mais para frente. Todo finito ele é criado pelo infinito e todo finito pode evoluir. Ou seja, o homem teria sido criado por Deus, tudo aquilo que existe teria sido criado por Deus com capacidade evolutiva. É claro que a igreja ela não só rejeita a teoria da evolução por conta da Bíblia, por conta, pelo menos os fundamentalistas, né? Nós acreditamos que a palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante. Não apenas porque acreditamos que foi feito de uma maneira diferente, mas porque a teoria da evolução ela deixa muitas brechas, ela deixa muitas lacunas. Deixa eu ver se eu deixei isso aqui na próxima. Não. Ela deixa muitas brechas. Por exemplo, né, o pessoal questiona a questão do elo perdido, se os macacos evoluíram para os homens, por que ainda tem macaco? Ou se ainda está em processo de evolução de milhares de anos, aonde está a geração do meio, né? Você tem um macaco, aí o macaco foi evoluindo para outros até chegar em nós. Aonde estão esses outros? Você tem muitas lacunas que permitem até hoje dúvidas e discussões até mesmo dentro daqueles que abraçaram a teoria da evolução. Então, ela tem muitas falhas. Lembrando, já posso ter comentado aqui em outro momento,
A igreja, os cristãos fundamentalistas, eles não rejeitam a questão da microevolução. Nós costumamos rejeitar a macro. A microevolução seria aquela capacidade de adaptação e mudanças que algumas coisas vão sofrendo, alguns seres vão sofrendo em períodos curtos de tempo. Por exemplo, a gente sempre cita bactérias, né? A bactéria ela está no corpo da pessoa, a pessoa toma antibiótico, algumas morrem, algumas adquirem resistência e se multiplicam até serem criadas aí as superbactérias. Então, o que é isso? É um processo evolutivo, né? A gente sabe que Deus criou o homem, um homem, né? E ele tinha uma determinada cor de pele. Hoje você tem negros, brancos, pardos, você tem pessoas com cores de peles diferentes. Tudo isso se deu por conta da adaptação em várias regiões, adaptação climática. Então, isso seriam evoluções, seriam adaptações, né? Mas micro, em estágio menor, em um período de tempo menor. Não em milhares de anos, a ponto do animal irracional se tornar racional, a ponto do animal que vive na água, né, que tem lá suas guelras, que respiram de uma maneira diferente, passar a respirar com um pulmão que não pode voltar para a água. Então, essas seriam algumas diferenças nesse pensamento de evolutivo. Bom, e aí a gente tem alguns tipos de evoluções, algumas tentativas de casamento entre pessoas que acreditam em Deus, mas acreditam na evolução também. Nossa apostila vai citar a evolução teísta mínima, máxima, e a evolução deísta, panteísta e panenteísta. O que seria teísmo, né? Teísmo é você que acredita em um Deus pessoal, um Deus que se preocupa, um Deus que provê. Só para diferenciar o teísmo do deísmo. O deísmo, com D de dado, ele é mais uma concepção filosófica que acredita num Deus criador, mas esse Deus ele não é pessoal, ele não se envolve, ele não provê, ele simplesmente criou. E aí tudo aquilo que acredita-se em relação à natureza tem que passar pelo crivo da filosofia, do pensamento racional, né? Eles não acreditam no Deus da Bíblia como o teísmo, com T de tatu. Então, separando aqui evolução teísta mínima e evolução teísta máxima. A teísta mínima, Deus teria criado tudo que existe, né? Primeiro ser vivo, fosse uma ameba lá no mar, e ele evoluiu até chegar naquilo que temos hoje. A máxima, Deus teria criado a matéria, vida e alma, né? Então, aqui a gente ainda tem um fator espiritual na evolução teísta máxima. Evolução teísta mínima, Deus criou a matéria, tudo que existe, a vida no seu estágio mínimo, e aí essa vida ela foi evoluindo, né, até chegar no que temos hoje. Teísta máximo, Deus criou a matéria da mesma forma, a vida da mesma forma, mas teria criado uma alma também. Tá? Para o deísta, a evolução deísta, depois que Deus criou tudo que existe, não teve mais nenhum tipo de ação milagrosa ou divina. Tá? Então, o deísmo acredita, né, em um ser que criou todas as coisas, mas nenhum fator milagroso depois. Tudo que aconteceu depois se explica pela física, pela racionalidade, pela filosofia e ponto. Nós já comentamos aqui sobre panteístas há algumas aulas atrás. O panteísta, ele acredita que tudo é Deus, que tudo que existe é Deus. Deus seria o cabeça e tudo aquilo que está na natureza seria parte apenas do seu corpo. Tá? Então, eu aqui, a Terra, a minha casa, tudo é parte do corpo de Deus, as estrelas, as galáxias. E um panteísta que adota essas linhas evolucionistas, então eles veem que Deus criou formas básicas de vidas em várias ocasiões. O panenteísta, ele diverge do panteísta em um aspecto. Enquanto para o panteísta tudo é Deus, é parte do corpo de Deus, o panenteísta, ele acredita que existe um Deus e que Deus está presente em todas as coisas. E é essa presença de Deus em todas as coisas, em toda parte da matéria, que permite a evolução.
tá? Então, dentro de algumas religiões, você pode notar esse pensamento, né? Mesmo que a pessoa não se intitule panenteísta, né? Você encontra algumas pessoas que afirmam que Deus está em tudo. Se você encontrar esse tipo de pessoa, você vai saber se a pessoa pode ser caracterizado como um panenteísta, alguém que acredita que Deus permeia todas as coisas, está. É diferente de você achar que Deus está em todos os lugares, que Deus tem a possibilidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, que seria a questão da sua onipresença. Panenteísta acredita que Deus está, nesse momento, dentro, permeando todas as coisas. E isso é o que permite a sua evolução. Tá? Eu escrevi naturais, tá? Mas era para escrever liberais. Talvez estava com alguma natureza na cabeça. Os teólogos liberais, eles sempre vão tentar traçar um paralelo entre escritura e a teoria da evolução, tá? De que modo? Né? Você sabe que em Gênesis está escrito que Deus criou e formou do pó da terra, mas não está escrevendo como ele criou. Né? Deus, nessas entrelinhas, eles podem discorrer que Deus, quando ele criou um ser vivo e esse ser vivo foi evoluindo. Né? Existe uma tentativa sempre de casar uma teoria aceita, logicamente, pela maioria, com aquilo que está escrito, sem tentar anular a teoria e tentando também não anular as escrituras. O que pode parecer interessante, né? Mas o que pode acabar sendo um erro, principalmente quando alguns pontos da teoria evolucionista divergem de maneira fundamental com as escrituras. Então, você pegar algo que a Bíblia diz que Deus criou, né, pela sua palavra e falar e substituir pela ideia de que Deus fez evoluir, pode ser um pouco incompatível na hora de casar os dois temas. Bom, já que a gente falou sobre evolucionismo um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a parte do criacionismo também. Mas nada melhor do que a gente abrir a Bíblia aqui um pouquinho, em Gênesis 1, e aí é melhor. Mas a gente não vai falar sobre a criação de tudo, vamos falar principalmente sobre a criação do homem. Vamos ler com atenção esses textos aqui. Então, Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá? E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E aí vai seguir com algumas ordens. Então essa aqui é a descrição de Gênesis 1. Agora a gente vai para a descrição de Gênesis 2, a partir do versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Vamos parar por aqui. Então aqui está a base, tá bom? De que o homem teria sido formado por Deus. Né? A gente tem a ideia de que foi Moisés que escreveu o Gênesis, tá? Essa é a tradição judaica, rabínica, e que é aceita pela igreja evangélica protestante, pelos mais fundamentalistas, né? E aí a gente para por aqui, tá bom? Não dá para a gente avançar no sentido de abordar todas as teorias, né? Porque, por exemplo, você vai ler na sua apostila depois as probabilidades de, por exemplo, qual a cor da pele Adão teria sido criado, em que momento surgiu a cor de pele negra. Tem teorias mais racistas que vão falar que foi de Caim depois que ele pecou, que essa teria sido a marca que Deus colocou sobre ele.
Enfim, né, tem uma infinidade de coisas que a gente tem que ir com calma. Aqui a gente tem pelo menos alguns pontos para a gente notar, né? Você vê que Deus criou o homem e quando ele criou, ele falou: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vai surgir a teoria de com quem Deus estava falando quando ele disse façamos. Ah, era com anjos, ou era com anjos de uma ordem mais elevada. Ou ele, talvez o mais aceito pela igreja hoje, seja, ele estava conversando com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, aqui a gente tem já algumas teorias, mas o principal que a gente precisa notar aqui é que Deus criou o homem do pó da terra. Por que do pó da terra? Aí, novamente, teorias, né? Para que o homem se lembrasse que ele não é nada, para que o homem não fizesse mal ao seu próximo, para que ele fosse passível de ser moldado, assim como um oleiro molda o vaso. Então, sabe, para cada detalhezinho, para cada vírgula que vai aparecendo dentro do Gênesis, alguém tem uma teoria aí para, né, tá argumentando. O ponto que eu gostaria de me deter aqui, para a gente não entrar muito nessas teorias, seria o fato de que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego, e ele foi feito alma vivente. Né? Aqui a gente tem o início da doutrina da dicotomia ou da tricotomia. Como eu já comentei em outros momentos também, a dicotomia acredita que o homem é corpo e alma, enquanto a tricotomia acredita que o homem ele é corpo, alma e espírito. O corpo, alma e espírito seria por conta dos versículos onde você vê uma separação, né? Onde em um mesmo versículo você consegue, o autor escreve alma e espírito, porque essa expressão ela pode ser utilizada intercambiável, de maneira intercambiável, acho que é essa a palavra, me perdoem aí se estiver errado, de maneiras a serem trocadas, né? Em uma hora a pessoa pode falar alma, em outra hora ela pode falar espírito, e isso tem gerado uma ideia, esse câmbio, essa troca de uma hora usar alma e espírito, de que os dois é a mesma coisa. Né? E aí eu queria, antes de dar sequência, em relação a algumas ideias referente a Adão, referente à comparação de Adão com Jesus, que a gente tem daqui a pouco, essa questão da dicotomia e da tricotomia. Se a gente fosse falar assim, não, a tricotomia ela existe porque existem versículos onde no único versículo você tem alma e espírito. A gente teria que recorrer a Tessalonicenses, vamos dar uma olhadinha aqui, 5:23, né? A gente usou Hebreus 4 há pouco tempo, mas vamos usar aqui Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui você tem uma abordagem de Paulo, recomendando não, né? Declarando, orando para que Deus santifique as pessoas em tudo, tanto no corpo, quanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Então aqui você já tem ideia que espírito e alma são coisas diferentes. Né? Hebreus 4:12, a gente leu da última vez, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então isso aqui é a base onde as pessoas podem afirmar, olha, tem alma e tem espírito, são duas coisas separadas, então o homem ele é uma tricotomia. O problema é que quando você vai para alguns outros textos, para o restante da Bíblia, você vai ver que alma e espírito são utilizados muitas vezes para falar do mesmo. Por exemplo, alguns argumentos dicotomistas. Né? Aqui eu até errei, eu vou trocar essas palavrinhas aqui. Mas, por exemplo, sentimentos. Vamos dar uma olhada em 1 Samuel 1:10. Opa! Ela, pois, aqui é Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Então, aqui o que está amargurado, o que está sentindo aquela emoção, a alma. Isaías 54:6. Dá uma olhadinha lá. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Então aqui o espírito também é a sede dos sentimentos, tristeza de espírito. Louvor e o amor a Deus. Lucas 1, eu acho que esse aqui é o Magnificat, será? De Maria? É o Magnificat. E disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor. Deixa eu ver o 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então parece que, em relação a sentimentos, tanto a alma quanto o espírito, elas se alegram ou se entristecem. Eu acho que aqui já tá bom. Salvação. Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada que pode salvar as vossas almas. Então, a alma aqui ela é salva. 1 Coríntios 5, 3 e 5. Então vamos pegar 1 Coríntios 5, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se tivesse presente que o tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Aqui Paulo está falando sobre um homem que cometeu, se não me engano, que dormiu com a mulher de seu pai, né? Então, em Tiago, a alma é salva. Em 1 Coríntios, o espírito é salvo. E aí vamos falar sobre a morte e sobre os mortos, já que a gente falou sobre salvação. Então, sobre a morte, Gênesis 35, 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Aqui é sobre a morte da mãe de José e Benjamim, Raquel. Então, o que saiu foi a alma quando ela morreu. 1 Reis 17, 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Aqui, se eu não me engano, é Elias. E clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu e Deus meu, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. Então, aqui já é a alma que tem que voltar depois que morreu. Então, assim, vamos finalizar só Mateus 10, 28 e Apocalipse 6, porque também é em relação aos mortos. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu acho que o outro é Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Aqui é a alma também. E Hebreus 12, 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus e o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, assim, você tem uma série de versículos que trabalham alma e espírito dentro dos mesmos propósitos. Aonde que é a sede dos sentimentos? Na alma, no espírito. O que louva a Deus? A alma e o espírito. O que pode ser salvo? A alma e o espírito. Então, enfim, né, eu não li metade dos versículos que está nesse slide, mas você pode verificar que são duas coisas tão intrínsecas que é difícil você dizer qual que é a função de uma e qual que é a função de outra, qual que é a diferença de uma para outra, tá? Porque esses versículos eles trabalham da mesma maneira. Qualquer teoria que fala, o espírito é isso, a alma é aquilo, fica um pouco carente de base bíblica e de um discernimento bíblico, onde a Bíblia afirma, olha, a alma faz isso, o espírito é aquilo, tá bom? A ideia do texto de Hebreus 4:12 é falar exatamente isso. A palavra de Deus ela é tão penetrante que ela discerne alma e espírito, ou seja, duas coisas que são indiscerníveis, inseparáveis.
E aí depois, né, em relação à dicotomia, tricotomia, só para a gente finalizar, não há nenhum pecado se você ler esses textos e falar, olha, eu acho que existe corpo, alma e espírito. Eu particularmente acredito em corpo, alma e espírito, e acredito que alma e espírito sejam coisas inseparáveis, mas existe uma dificuldade em dizer exatamente qual que é a diferença de um para o outro, tá? Sendo assim, eu sou tricotomista. Mas não é mal você abraçar a dicotomia, que diz que só existe corpo e alma. E alma e espírito é a mesma coisa, são palavras diferentes. Tá? Não é uma blasfêmia assim, tão grande. Bom, a Bíblia, já que a gente está falando sobre a criação do homem, a Bíblia ela faz um paralelo entre Adão e Jesus, né? Adão, quando ele foi criado como um homem imortal, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Adão ele foi criado como um homem sem pecado, né? Sem inclinações ao pecado, sem a natureza do pecado. E por Adão entrou a morte, por Adão entrou o pecado, por Adão entrou a natureza do pecado. E quando Jesus veio, ele veio para restaurar tudo aquilo que a gente perdeu em Adão. E por isso que Paulo ele fica comparando na carta aos Romanos e na carta aos Coríntios essa Jesus com Adão, né? E fica fazendo essa analogia, esse trocadilho. Por Adão entrou a morte, por Jesus entrou a graça. Então compensa também que a gente dá uma olhadinha nesses versículos, porque através do primeiro homem, e assim, né? Só pra gente... Deus ele não tinha dado grandes ordens. Não tô aqui para dizer que Adão foi fraco, foi falho, foi um canalha. Não, eu acho que qualquer homem poderia ter caído. Mas não havia uma grande história ainda nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus criou um homem, o plantou num jardim perfeito. Lá ele colocou a árvore da vida para que ele não morresse. A árvore do conhecimento do bem e do mal dava frutos que ele não poderia comer. Era a única ordem, tá bom, que havia. E depois do pecado entra-se e deu ordem, né? Tirou uma costela de Adão, gerou-se a Eva, deu ordem para que se multiplicasse, né? E essa é o resumo da história, praticamente. E se a gente for para Romanos, a gente tem um pouquinho dessa comparação. Deixa eu só colocar Romanos 5,14. Claro que tem mais versículos do que isso comparando, mas aqui eu quis fazer um resumo. Paulo está fazendo a sua teologia da salvação, né? Sua soterologia. E aí ele vai falando. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então a morte reinou sobre todos, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, se Adão pecando, a morte entrou e muitos morreram, ou seja, todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Aqui ele está comparando a morte que entrou por Adão e a graça que entrou por Jesus, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, um só pecado de Adão. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Ou seja, a graça veio depois de muitos pecados que os homens tinham cometido. E aí no 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, no caso, a vinda e morte de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um,
muitos serão feitos justos. Eu acho que a gente podia até resumir nesse versículo 19 que ele é perfeito, né? A comparação. Ele fala, olha, Adão foi o primeiro homem. Não tinha morte, não tinha pecado, não tinha nada. A vida era perfeita no tempo de Adão. Só que por um homem, por um único pecado, por um único ato, o pecado entrou e abundou. A morte entrou e matou milhares. E matou todos, na verdade. Né? A não ser aqueles que estavam em vida quando ele estava escrevendo. Mas, por um só homem, pela obediência de um só homem, por um único ato, todos os que pecaram vão ser feitos justos, né? Justos em que sentido? No sentido de que a gente vai se converter e se tornar a melhor pessoa do mundo? Não. No sentido em que a gente, confessando o nome de Jesus e sim se convertendo, se arrependendo dos nossos pecados, a gente tem a nossa sentença, a nossa condição de pecador anulado. A nossa sentença ao inferno anulada. E aí nós somos considerados justos por conta da obra de Jesus. É por isso que a salvação é apenas por Jesus, a intercessão é apenas por Jesus. É por isso que a gente sempre prega que Jesus ele é suficiente para realizar toda a obra da salvação, ele é suficiente para realizar tudo aquilo que a gente precisa. É o único mediador entre Deus e os homens, é o único a quem a gente deve recorrer em primeira e em última instância. Então, essa comparação é muito legal, porque a gente vê o estrago de Adão e um remendo ali, né, se eu posso usar essa palavra, que Jesus fez nesse estrago do pecado, quando o pecado entrou. E aí ele tem também outros versículos aqui, até um pouco menores, e que a gente também provavelmente já lemos, em 1 Coríntios 15. A gente leu bastante para falar sobre ressurreição, na parte de escatologia, porque assim como todos morrem em Adão, é o mesmo pensamento. Ó. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. No versículo 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então é mais uma comparação aqui, mostrando que Adão era da terra, era carnal, né? Por ele entrou a morte. O segundo foi feito espírito vivificante, ele é do céu, ele veio nos transformar para que os nossos corpos, né, depois de transformados em corpos espirituais, pudéssemos viver com ele. Então é a teologia da ressurreição de Paulo aí em 1 Coríntios 15. Bom, e aí a gente vai caminhando para o final. Eu acho que eu não citei vários pontos da apostila, porque essa aula 2 ela tem 30 páginas aproximadamente, e uma boa parte se resume na parte da teoria da evolução. Né? Mas tem outras que são citadas que são bem interessantes e que vira e mexe vai aparecer no nosso dia a dia. Uma que eu vi na apostila e que eu já tinha visto antes no bacharel em teologia seria a teoria dos dois relatos. Não é bem uma teoria, é um estudo, né? Eu não sei se a gente pode chamar de teoria. O fato é que Gênesis 1 e Gênesis 2 não teriam sido escritos por Moisés, mas teriam sido escritos por dois autores diferentes, em períodos de tempo completamente diferentes. Seriam as duas fontes. O capítulo 1, a fonte P, o capítulo 2, a fonte J. E essa fonte J, que é o capítulo 2, o hebraico utilizado para escrever esse capítulo 2 seria mais ou menos do século 10 a.C., ou seja, 1000 anos antes de Cristo. Enquanto o capítulo 1 usa um tipo de hebraico usado no século 500, mais ou menos, antes de Cristo. Então, você tem um período de tempo muito diferente entre as duas tradições, né? E assim, é uma teoria, tá? E por isso você percebe a diferença na maneira como é escrito Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Até a criação do homem você percebe que é descrito de uma maneira diferente, né? Então, existe a ideia de que tudo teria sido compilado, né, para formar uma obra só, né? E
diferente da teoria mais aceita, que é de Moisés teria sido o escritor, tanto do capítulo 1º como do capítulo 2º. Tá? Do meu ponto de vista, não é algo que traga nenhum prejuízo à fé você acreditar nessa teoria dos dois relatos. Bom, tem também a ideia dos dois Adões, né? Se eu não me engano, Filon de Alexandria é um dos pais da igreja. Quando a gente fala pais da igreja, a gente está falando do período patrístico, que é o período pós-morte dos apóstolos. Depois que João, o último apóstolo, morreu, haviam outros líderes na igreja, né? Os que sucederam os apóstolos. Esses seriam os pais, né? Quando a gente fala de pais, patrística. E Filon de Alexandria teria dado essa ideia de que o Adão do capítulo 1 é um e o Adão do capítulo 2 é outro. Um era do céu, era espiritual, tinha as virtudes do Espírito Santo, e o outro pecou. Tá? Não é uma teoria aí muito aceita. Bom, eu tenho uma Bíblia de estudo, acho que do Alderi Nelson, se eu não me engano, é uma Bíblia do Novo Testamento cronológico. Não é o único lugar onde está, mas está nela também, a teoria dos homens pré-adâmicos. Os homens pré-adâmicos seriam homens que viveram antes da criação de Adão, né, como o próprio nome está dizendo, e são homens que Deus teria destruído antes da criação de Adão. Tá? É uma teoria um pouco mais longa do que só isso que eu estou dizendo. Se eu não me engano, as almas deles teriam se tornado almas de demônios. E parte do pressuposto de que tem um versículo em Isaías que diz que Deus ele não cria nada informe, nada vazio, Deus não cria nada em caos. Tudo que Deus cria é perfeito. E entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2, existiria um gap ali, um espaço de tempo, porque está escrito que, deixa eu até pegar, que a terra era sem forma e vazia. Então, Deus haveria criado uma geração de homens que teriam se rebelado, pecado, e aí talvez a queda de Lúcifer ou a destruição de Deus sobre a terra teria feito caos e deixado a terra sem forma e vazia. Se eu não me engano, é Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 onde eles encontram essa pequena brecha. Gênesis, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o Gênesis 1 e 1. Né? Aqui, da ideia desses homens pré-adâmicos, eles teriam sido gerados nesse momento. Né? E aí, no Gênesis 1 e 2, e a terra era sem forma e vazia. Então, aqui já aconteceu o caos. É uma teoria, assim, eu não sei exatamente em que ano começou, quem formulou, mas ela carece aí de mais bases, de algo, sabe, que lhe dê credibilidade. E também tem Lilith. Lilith, ela é considerada, dentro de uma fábula, de um mito judaico do período medieval, a primeira mulher de Adão. Tá? Então, Lilith, ela tem escritos, acho que do Ben Sirach, deixa eu lembrar, acho que o segundo alfabeto do Ben Sirach, ele tem essa história de Lilith e de que ela teria sido a primeira mulher de Adão, feita do pó da terra como Adão, e que haveria tido uma briga por poder ou por autoridade entre Adão e Lilith teria sido expulsa, depois transformada em um demônio, e amaldiçoada ela teria, né, feito outras coisas piores aí na condição de demônio. Essa palavra Lilith, ou Lilito, ela aparece em Isaías 35:14, se eu não me engano, mas é um nome muito mais relacionado a uma fera noturna, uma besta noturna. Se você pegar depois Isaías 34, você vai ver que é um texto que está falando sobre vários animais noturnos, e aí essa palavra é utilizada. Né? Dentro da Bíblia Sagrada, ela não aparece aí mencionada de nenhuma forma, em nenhum momento, como mulher de Adão. É mais um escrito aí de um período entre 600 anos depois de Cristo a 1000 anos depois de Cristo. Tá? Não se tem uma ideia muito firme sobre a data certa, mas seria nesse período. Então é um período muito posterior à escritura da Bíblia. Você pode encontrar também essa palavra Lilith, talvez nos manuscritos do Mar Morto, que foi encontrado ali no ano 1948, se eu não me engano, essa expressão, mas que seria um demônio.
Você não tem nada referente a Lilith como primeira esposa de Adão sendo escrita mesmo no período em que a Bíblia estava sendo composta. Tá bom? Então é mais uma fábula judaica. Pessoal, é isso. Tá? Não sei se ficou muito confuso. Tem bastante conteúdo nessa segunda aula de antropologia e a maior parte vai ser em relação ao darwinismo. Depois vai ter muitas teorias em relação a quanto tempo Adão dormiu, como que era essa costela, enfim, são pormenores que eu achei melhor a gente ir filtrando por não ser tão vital assim para nossa abordagem aqui. Tá bom? Então é isso. Tenham aí uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.